Amém. Bem, povo abençoado, que grande oportunidade de vir a vocês novamente nesta hora do almoço, talvez em diferentes fusos horários, em suas respectivas nações, mas que momento maravilhoso para vir a vocês nesta hora, neste tempo muito importante na história da igreja. A terceira onda do coronavírus está ferindo as nações. A profecia que eu dei no dia 1º de dezembro do ano de 2015, quando eu disse que há uma grande enfermidade vindo à Terra, e aquela enfermidade virá da Ásia, e eu disse que a Índia seria particularmente muito importante na cultura, porque eu encontrei os médicos lá e eles disseram: nós precisamos fazer cultura, significando vacina, produção de vacina. Então você vê AstraZeneca, Oxford, Johnson & Johnson, você vê BioNTech, muitas vacinas, a Rússia, Sputnik 5, aquelas palavras, aquela ação que você vê globalmente foram instruídas pelas palavras de 1º de dezembro de 2015. Então este é um tempo muito crítico para vir até vocês nesta hora do almoço, para falar com vocês a respeito daquilo que o Senhor está dizendo nesta hora, e principalmente seguindo vocês até o teu lugar de trabalho. Muitas vezes vocês passam muitas horas no local de trabalho, mais do que vocês passam em casa. Então algumas vezes é melhor buscar vocês e pastoreá-los no seu lugar de trabalho para mantê-los no caminho estreito. Você sabe que o local de trabalho pode muitas vezes ser aquele lugar onde você se desvia da salvação, então muitas vezes é uma afronta ao seu cristianismo, o lugar onde o inimigo pode lançar os ataques contra vocês. Então é um grande privilégio vir ao teu local de trabalho nesta hora, e eu quero falar com vocês a respeito do que está acontecendo na Terra hoje. Quando você olha todo o cenário na Terra, o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Isto é claro em toda a Terra globalmente. Eu tenho ido por toda a Terra trombeteando a vinda do Messias, e que as nações precisam se arrepender e apartar-se do pecado e voltar ao Evangelho da cruz e do sangue de Jesus, retornar à justiça e à santidade, porque quando o Messias de fato vier, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, este é um outro momento no qual nós podemos olhar naquilo que o Senhor está exigindo e dizendo para a Terra. A profecia que eu disse do coronavírus está aqui, devastando a Terra, assolando as economias totalmente e as comunidades na Terra, e mudando a vida do homem de uma forma muito significante na história da Terra. E quando as coisas como estas acontecem, quando o coronavírus, a pandemia do coronavírus que eu prometi e profetizei, está assolando fortemente a Terra, este é o tempo quando as economias estão caindo, pessoas estão perdendo empregos, pessoas ficam mudando de um lugar para o outro, as empresas estão fechando, e você vê a iniquidade está aumentando, há um aumento enorme da iniquidade, porque cada pessoa está em modo sobrevivência, e algumas vezes isso te capacita e te move a tentar sobreviver. Então este é um tempo no qual as pessoas estão buscando soluções. A Terra inteira está procurando soluções, as nações, governos estão buscando soluções, as empresas farmacêuticas de biotecnologia estão buscando cura e soluções, as famílias estão procurando soluções. Então esta se tornou uma hora muito importante para que eu possa trazer esta mensagem para vocês. Então, se você abrir imediatamente comigo no livro de 7, nós vamos do 33 ao 37, então ele diz, Jesus disse: eu estou convosco por algum tempo, então eu voltarei para aquele que me enviou. Versículo 34, ele diz, vocês me procurarão, mas não me encontrarão, porque onde eu estou, vocês não podem vir. Então, o Senhor Jesus estava dando uma dica que a missão dele na terra estava terminando, e o tempo da glorificação estava se aproximando, ele estava terminando a missão e voltando para o Pai. Então, isto é particularmente muito significativo, considerando o contexto que nós temos na Terra agora, porque ele estava começando a colocar o foco da igreja em outro lugar, em
outro reino. Ele está dizendo, sim, nós estamos aqui, eu também estou aqui. O Deus triuno tornou-se encarnado, tornou-se homem e andou e viveu na terra. Então agora está se preparando para ir ser crucificado, então ressuscitar e ir para o reino da glória. Então ele já está começando a treinar o foco da igreja para um outro reino, um outro lugar. Ele já estava apresentando para a igreja o fato de que a vida dela neste lugar, nesta terra, é temporária. Este é um lugar transitório, este lugar vai durar pouco tempo, este lugar é temporário, este lugar, como ele disse em outra escritura, ele fala, vocês vão passar por muita aflição aqui, mas há um outro reino. Então ele está tentando focá-los em outro lugar. Então ele está dizendo, eu estarei com vocês pouco tempo aqui, e vocês também ficarão pouco tempo aqui, e aqueles que são deles, a vida deles também vai durar pouco aqui, então eles devem se preparar, porque eles serão trasladados para um outro lugar mais permanente, um lugar mais desejável, onde não haverá choro, não haverá casas funerárias, não haverá coronavírus, lockdown, não haverão diretores de funerais, não haverão cemitérios, não haverá desemprego, você não terá que ser demitido e substituído no seu escritório, não haverá divórcio, não haverá assassinato, derramamento de sangue. Então ele já estava nos falando de um outro lugar, que é um lugar melhor. Ele estava constantemente focado na sua missão de vir e conectar o homem com a eternidade, com o reino de Deus. Então o versículo 37 torna-se a escritura base desta noite, onde ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse em voz alta, significando que ele subiu numa plataforma, ele levantou a sua voz e ele gritou, e foi isso que ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Novamente, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto aconteceu bem no coração daquela festa, no dia mais importante daquela festa. Então ele vem e ele fala uma coisa tão grande, e provando para todos eles que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em outras palavras, havia uma festa acontecendo, e você via que aquela festa havia várias etapas, tinha toda aquela questão dos sacerdotes carregando água, todo o protocolo naquele festival. Então no versículo 38 ele diz, e todo aquele que crê em mim, como as escrituras dizem, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, esta escritura, que é a nossa escritura base nesta tarde, para aqueles que estão sintonizados nos seus escritórios, onde quer que vocês estejam, você vê muito claramente aqui que Jesus está fazendo um convite para eles. Ele está convidando aqueles que estão sedentos para vir a eles, que eles têm que vir a eles. Ele diz que todo aquele que quer receber do reino de Deus tem que vir a Jesus, tem que essencialmente desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Foi isto que ele colocou em primeiro lugar. Vocês têm que vir a mim, têm que vir a Jesus. Se você está procurando vida eterna, se você está procurando solução para esta vida, que é tão temporária, devastada pelo coronavírus como hoje, então quando você vem a ele, ele diz, e beba. Então ele está dizendo que o Deus triuno que desceu à terra, o Deus triuno, ele desceu, tornou-se homem encarnado, ele agora está se oferecendo a si mesmo como bebida, e ele já está mostrando e anunciando para nós que os homens nesta terra estão sedentos, e é aí onde nós estamos baseados nesta noite, nesta tarde, e ele está dizendo que todo aquele que crê em mim, como as escrituras dizem, rios de água vivas fluirão do seu interior. Então vocês não apenas beberão e ficar satisfeitos, mas também terão um excesso para poder nutrir, alimentar os outros. Você será uma fonte que vai fluir como uma fonte para aqueles que estão com sede. Ele está falando a respeito da instrumentação do crente, da igreja, instrumentação da tua salvação, para usar isto também como um instrumento para alcançar os outros. Então, nisto o Senhor falou tanto, ele falou tanto aqui, porque ele está dizendo que a vida nesta terra, que a humanidade está sedenta, e não há nenhum outro tempo melhor
melhor para ter esta conversa agora, a não ser olhando para o que está acontecendo na Terra agora. Eles tentaram investir no mercado de ações. Eles tentaram investir em outros aspectos, nas indústrias navais e outras áreas. E então, no final, o coronavírus vem e devasta a economia e ceifa vidas. Então, quase descartando agora toda a vida na Terra, onde vocês amam tanto seus filhos, e agora eles são aqueles que vêm da escola com coronavírus e te infectam. E então, você vê o caixão com o corpo do pai agora sendo carregado para ser sepultado. Então, a vida tornou-se, virou de cabeça para baixo. Então, agora todos estão buscando soluções. Eles estão com fome, com sede de algo maior, porque eles vivem aqui, eles fazem tudo, ouvem tudo. Então, no final, não há satisfação. Então, ele está dizendo para nós que há outra satisfação, que há uma parte satisfatória da vida que a humanidade precisa acessar. Talvez você foi à faculdade, tornou-se um advogado, começou a praticar a advocacia, então no final você entra no mercado, agora você quer um mestrado, você quer se tornar um advogado criminalista, você volta e você diz, não, mas isso não é suficiente. Então você tenta um PhD, então a vida nesta terra está perpetuamente mudando. A humanidade não pode se satisfazer. Há uma sede, ele diz aqui, que somente Deus, o Deus triuno, a trindade de Deus, pode dar para vocês. E quando você olha no livro dos Salmos, abram comigo, no livro dos Salmos 42, novamente, enfatizando a mesma coisa. Salmos 42, eu vou ler o 1 e o 2. Abram comigo lá, vocês que podem, no livro dos Salmos, capítulo 42, ele diz o seguinte, que ele diz, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça. Salmos 42, me perdoem, eu li Isaías 42, eu vou ler o livro de Salmos 42 juntamente com vocês. Ali foi Isaías, mas é muito importante também, mas agora é Salmos 42 por causa do tempo. Ele diz, no versículo 2, te busco ansiosamente, eu tenho sede de ti. Novamente, nenhum propósito pode ser frustrado em ti. Ele está falando a respeito da enormidade, da capacidade dele de se sustentar, de te alimentar. Ele pode sustentar a sua vida. Então, quando você vê Mateus 5, eu estou correndo, Mateus capítulo 5, o povo abençoado. Se você abrir no livro de Mateus capítulo 5, a sede que você vê acontecendo agora na terra, as pessoas estão se movendo, buscando soluções, eles veem que não há solução nesta terra. Eles tentaram entrar na bolsa de ações, tentaram casar, ter família, tentaram entrar na economia, trabalho, tudo, correndo para cima e para baixo, e nada parece satisfazê-los. Então, o livro de Mateus, capítulo 5, eu estou lendo aqui, versículo 6, ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então o Senhor agora novamente está levantando o calibre desta conversa, agora trazendo à frente aquilo pelo qual você deve ter, do qual você deve ter sede. Ele diz que a humanidade nesta terra, a igreja, eles estão buscando tudo debaixo do sol. E nesta busca, eles estão procurando satisfação em suas vidas. E Jesus já disse para eles que eles estão aqui temporariamente, brevemente eles partirão, irão embora. Que como humanos, ele mesmo como humano, Deus triuno encarnado aqui, ele teria que partir. E então ele já estava começando a focá-los em outro lugar. Então ele diz que todo aquele que tem sede, ele gritou isso, todo aquele que tem sede agora deveria vir a ele. E ele diz, então ele daria a eles de beber, eles beberiam, eles teriam uma bebida especial dele, que ele iria alimentá-los e descedentá-los de uma forma que este mundo jamais poderia fazer. Algumas vezes as pessoas pensam que é casamento, pensam que é emprego ou qualificação acadêmica,
Eles vão por toda a parte, de um lugar para o outro, de um condado para o outro. Eles tentam coisas diferentes, cultivar a terra, investimentos. Entretanto, eles descobrem que há um vazio muito profundo nos seus corações e almas. E ele está dizendo aqui que bem-aventurados aqueles que têm sede. Uau! Isto significa que enquanto nós estamos aqui na terra agora, enquanto a terra está sedenta por soluções, enquanto nós temos sede de entender o que está acontecendo na Terra, o coronavírus, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a vida está sendo descartada, cadáveres jogados nas ruas, lockdown, você é obrigado a ficar em casa. Enquanto a humanidade começa a buscar por soluções, respostas para poder entender o que está acontecendo na Terra, quando a vida virou de cabeça para baixo, assim, ele agora está nos direcionando para um outro lugar, para uma outra virtude, uma outra visão que você tem que buscar quando ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, ele diz. Então você começa a entender que o Senhor está dizendo que o nosso foco tem que estar sendo treinado para fora desta dimensão, para longe daqui, porque a vida nesta terra vai sempre ser caos, tempestade, e é temporária e não pode trazer satisfação. Tudo que você fizer, eu já vi a vinda do Messias. E algumas vezes, quando eu olho para esta geração, eu fico pensando, será que eles realmente sabem que há uma virtude muito maior, uma causa muito mais nobre para as suas vidas, que o Messias está vindo com vida eterna? Eu vi a vinda do Messias. Algumas vezes você fica pensando, será que eles vão estar vivendo assim para sempre? Será que eles acham que a terra vai durar para sempre? E ele está dizendo aqui, no livro dos Salmos 22. Salmos 22, versículo 2, veja o que ele diz, povo abençoado. Salmos 22, versículo 2, ele diz o seguinte, meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não respondes. De noite, eu não recebo alívio. Este agora é a respeito de Cristo, da paixão de Cristo. E nós temos tanto a aprender dele. Esta é a profecia quando o Messias seria crucificado. E então, ele chegaria a um lugar onde o céu se fecharia, onde agora ele seria glorificado, completando a sua missão, se entregando como sacrifício para o qual ele veio. Então ele clamou e ele disse, eu clamo de dia, mas tu não me respondes, e de noite, mas eu não encontro descanso. O vazio, quando você está desconectado do seu Deus. Esta geração tem buscado soluções em outro lugar. Eles têm procurado respostas em outro lugar. Entretanto, o Senhor fez soar tão claramente que todo aquele que tem sede, venha a mim primeiro, que conheçam a Cristo, e então bebam. Eu vou te dar de beber, em outras palavras, um convite para a satisfação na sua vida, um convite para respostas, um convite para o alimento, que a Trindade, o Deus triuno, está se apresentando a si mesmo como bebida para uma geração sedenta, para uma geração que é adorado tudo debaixo do céu, estão sujando a terra inteira, desde os templos hindus, budistas, os mormons e as mesquitas. Agora, a igreja também nos seus templos apóstatas. Entretanto, o Senhor diz, venha a mim, eu vou te dar de beber, eu vou satisfazer a tua sede. E ele diz, bem-aventurados os sedentos, nesta hora que é um tempo tão importante na terra, porque eu vejo que as pessoas têm sede de respostas, de soluções. Eles querem entender, eu perdi meu emprego, eu enterrei um membro da minha família,
Todos os corpos estão sendo descartados. O que vai acontecer depois disso? Qual o significado disso? Entretanto, o Messias está vindo, a tribulação está vindo. Vocês devem estar sedentos pelo seu Deus, desesperados para alcançar o seu Deus, para receber uma vida maior, porque ele já descartou esta vida. Se você olhar no livro do Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, o nosso tempo está acabando. Gênesis 2, ele diz o seguinte, eu vou ler do versículo 10 em diante, ele diz, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4 rios. O nome do primeiro rio é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Então ele diz, o ouro daquela terra é ouro excelente, ou seja, santo. Há também o obdélio aromático e a pedra de ônix lá. Então o 13, o segundo rio que percorre a terra de Cush é o Guion. O nome do segundo rio é Guion, e ele corre por todo o lado da terra de Cush. 14, o terceiro rio que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então, quando o Senhor criou o Jardim do Éden, ele trouxe uma simulação daquilo que ele iria estabelecer. Ele trouxe o paraíso para baixo. Então, ele fala do rio de Deus que dá vida, que estava fluindo no jardim, onde a arca de Deus, a coluna de Deus estava alimentando a terra, irrigando a terra. E ele está dizendo que a trindade de Deus, o Deus triuno, desceu à terra e ele tornou-se a tua bebida para aqueles que estão sedentos a um convite. Ele colocou um convite claro, que todo aquele que tiver sede, por favor, venha a mim e eu darei de beber. Em outras palavras, eu vou satisfazer vocês, trarei significado, sentido às suas vidas. Vou alimentá-los. Veja a vida hoje. As pessoas estão correndo de cabeça para baixo, empregos perdidos, as economias desmoronando, lockdowns. As pessoas estão lutando pela vida, sepultamentos em toda parte, hospitais cheios, pandemia. Os médicos estão presos. Me disseram que nas salas de emergência há muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. Os médicos estão sobrecarregados. Eles não sabem para qual eles devem correr e ressuscitar. O significado da vida está sendo descartado. Entretanto, Deus está convidando vocês aqui para uma vida maior. Há uma vida maior, a vida eterna. A Trindade, o Deus triuno, desceu aqui, morreu por vocês, para que todo aquele que tem sede venha, corra para Ele. Um convite, povo abençoado. Convidados do Senhor, Ele se tornou a nossa bebida. Veja Êxodo 17. Veja o que ele diz em Êxodo 17. O livro do Êxodo, capítulo 17, ele diz o seguinte. Versículo 6. Ele diz. Êxodo 17 novamente. Isto é o que ele diz no versículo 6. Ele diz. Êxodo 17, eu vou ler aqui, povo abençoado. Ele diz o seguinte no versículo 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horeb. Em hebraico é Orev. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim, ele se tornou a sua bebida. Ele diz, todo aquele que tem sede, todo aquele que não está satisfeito com esta vida, todos aqueles que estão buscando algo maior do que viver aqui com o coronavírus, e então morrendo, sofrendo, os seus pulmões são destruídos. Todo aquele que está rodando por aí buscando soluções, perplexo pela tempestade, pelo caos,
desemprego, o impacto da pandemia na vida sobre a terra. Você enterrou os seus amados e agora você está perguntando, por que isto? Por que isto? Onde estava Deus quando isso estava acontecendo nesta família? Mas Ele fez um convite aqui para um chamado maior, para uma vida maior. Ele tornou-se a sua bebida para vocês que estão sedentos, e a terra agora está sedenta por soluções. Isto deve te atrair para o Senhor, é isto que o Senhor está dizendo. A sede que você tem deve te atrair para o Senhor. O Senhor está sacudindo a terra para que vocês possam entender que esta vida é temporária, que esta vida não pode satisfazer, que há uma vida maior que está vindo, vida eterna, uma vida ilimitada. Hey! E esta geração, vocês ainda não se arrependeram, mesmo com o coronavírus, a profecia já se cumpriu. Vocês ainda não se arrependeram. Ele diz aqui no livro de João, capítulo 19, versículo 44, ele disse, então um dos soldados transpassou o lado de Jesus com uma lança, trazendo um fluir de sangue e água. E ele disse, venha e beba, venha e beba. A Trindade morreu por vocês no Calvário. Então, se você está sedento, todo que está sedento agora pode vir e beber. Os soldados já traspassaram o lado dele, há um fluir agora. Então, venha e beba. Talvez você está perplexo porque o seu casamento acabou, porque os seus filhos foram assolados por esta vida presente. A nossa vida perdeu significado. Mas ele está dizendo, venha e beba. Ele já ofereceu-se a si mesmo como bebida, como uma oferta de bebida para vocês. Ele já foi traspassado. E ele diz, agora venha e beba. Venha e beba. Venha e beba. Ele já foi traspassado, povo abençoado. Traspassado por vocês. Traspassado e torturado. Torturado por vocês. E ele já foi traspassado e ao fluir já aconteceu. Água e sangue fluíram. Quando é que vocês vão responder ao convite para vir e beber? O mundo está sedento agora. Eles precisam beber dele. E ele diz, venha e beba. Todo aquele que tem sede, venha e beba. Ei! Então ele diz, em Ezequiel 47. Abram comigo lá. Ezequiel 47. O livro de Ezequiel, capítulo 47, povo abençoado, ele fala a respeito do rio, o rio da vida, o rio que a Trindade, o Deus triuno trouxe. Ele trouxe um rio inesgotável. Se você quiser beber, sim, você vai beber do rio de Deus. Então ele diz no versículo 1, Ezequiel 47, 1, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Versículo 2. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, a porta oriental, e a água fluía. Lembre-se que a água estava gotejando do lado sul. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia nos joelhos. Mediu mais 500 metros e levou-me para a água que chegava até a cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Um rio que ninguém podia atravessar andando. Então ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Então levou-me de volta à margem do rio.
rio. E quando eu cheguei lá, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Vale do Arabá, onde ele entra no Mar Morto. Quando ele chega no Mar Morto, quando ele entra lá, as águas salgadas tornam-se saneadas, frescas. Por onde este rio passa, haverá todo tipo de animais e de peixes. Haverá muitos peixes, porque a água sai, a água flui lá. Então ele transforma a água em água fresca. Essa é a água do rio vivificante do Espírito de Deus. Então, por onde este rio passar, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Então ele está falando dos pântanos e dos charcos que ficarão para o sal. Mas ele está falando que o Mar Morto é morto. O Mar Morto é morto. E esta água está vindo do templo, do limiar do templo, e está gotejando, fluindo. E enquanto a água sai do templo de Deus e vai descendo, então o fluir torna-se um rio. Nesta vida na terra, isto o oposto é o que acontece. Os rios nascem de uma forma muito forte, mas à medida que eles vão fluindo, eles vão reduzindo a sua força, a sua correnteza. Mas aqui é o oposto. Ele começa como um rio gotejando, fluindo debaixo do altar. E então este rio tem a água da vida. Todo lugar onde este rio vai, ele dá vida. E ele diz, todo aquele que tem sede, naquele último dia da festa, o último dia da festa, havia celebração. Ele levantou-se na plataforma e ele gritou bem alto, ele disse, todo aquele que tiver sede, venha a mim, e beba, e eu te darei de beber. E todo aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Rios de água viva fluirão deles. O Senhor está convidando esta geração para beber. Vocês estão sedentos? As águas desta vida não podem saciar a tua sede. E ele está dizendo que a não ser que você venha a ele, se você vier a ele, então ele vai te dar este tremendo rio de vida, o rio do Espírito vivificante de Deus, para alimentar a sua vida para fora da morte que você vê na terra hoje. Mas esta ressurreição, ele diz, por onde este rio passa, onde não tem vida, a morte, ele traz vida lá. Então agora vocês têm os peixes de todos os tipos que estão vivendo lá, e as plantas crescendo em todo o Mar Morto, até mesmo nas margens. Um grande número de tipos de peixes trazendo vida, transformando aquela vida em água fresca. O Senhor está dizendo que a solução para esta vida não virá da Organização Mundial da Saúde, não. Também não virá dos Estados Unidos, da Reserva Federal dos Estados Unidos, também não virá da Johnson & Johnson, também não virá da AstraZeneca, da Moderna, da BioNTech, das indústrias farmacêuticas, não, virá do Senhor, da casa do Senhor. Ele convidou vocês, ele está convidando um povo destruído para vir e beber uma bebida que vai resplandecer, vai restaurar a sua vida, para que você tenha vida em abundância, vida eterna. E ele diz em João capítulo 4, enquanto eu termino, João 4, eu vou ler do 10 ao 14, então Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é este que te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Então a mulher disse, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde o senhor pode conseguir essa água viva? Naquele tempo, as águas vivas que tinham as bolhas de vida vinham lá das profundezas do chão, lá do fundo do poço.
Lá embaixo do fogo, a água que subia, ela subia purificada dos químicos, porque a natureza tinha os filtros naturais. Então, aquela água fluía com bolhas de vida bem para a superfície da terra. Então, quando você jogava, cada pessoa que jogava o seu balde, então, essa era a referência da água viva. É disso que ela estava falando. Ela não entendeu do que o Senhor estava falando. O Senhor Jesus estava vendo que ela estava pegando a água na hora do meio-dia, quando a água já estava turva, a água já não era limpa, a água não tinha as bolhas da vida. Quando você abre uma garrafa de Sprite ou Coca-Cola ou água gasosa e você vê as bolhas subindo, a água não é mais clara, a água não era mais fresca. Então ele disse para ela: se você soubesse quem é este que te pede de beber, você lhe pediria e ele então te daria água viva. Então ela pergunta: mas o senhor não tem nada para atingir lá embaixo da terra? Como que o senhor tem essa água? Versículo 12: acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque pela água que eu lhe der, se tornará neles uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Então este é um convite que Jesus colocou diante da geração do coronavírus. Que mesmo que vocês estejam destruídos e que a vida, pouca vida que você tem, você já está acabando, morrendo, com as medidas econômicas, os serviços públicos totalmente sobrecarregados nos Estados Unidos, Quênia, em todos os lugares. Mas ele diz: se você vier a mim, todo que tem sede, venha a mim, venha a Jesus, ele disse. E ele vai te dar água viva, povo abençoado. Que tremendo! Água viva! 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios 10, 4, ele diz o seguinte. Ele diz: e comeram. Eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era Cristo, significando a trindade de Deus, a triunidade de Deus. O Deus do céu escolheu descer e agora ele se tornou a nossa bebida. Por que não vamos a beber? Por que não vamos à rocha para beber uma bebida eterna? Olha como que a terra está sedenta por respostas, sedenta por vidas, destruídos, secando, hospitais superlotados. As pessoas estão injetando seus braços. A voz do profeta de Deus, a minha palavra, o Senhor Deus está ameaçando injetar 8 bilhões de pessoas. Veja o que está acontecendo. Ei! Entretanto, ele te convida: venha a mim, eu vou te dar de beber. O livro do Apocalipse 21, enquanto eu resumo e eu completo, ele diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra. Isto deve ser o teu foco, a sua condição eterna. Ele diz: brevemente eu estarei indo embora, eu estarei com vocês somente um pouco tempo, significando que a vida nesta terra é temporário. Sigam-me vocês também, sigam-me também. Então ele diz: eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada lindamente para o seu esposo. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e eles habitará com eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Veja o que vocês precisam. Quando vocês vão a ele e bebem, Jesus andou conosco através do deserto.
Ele diz que ele se tornou a nossa bebida e ele estendeu um convite para esta geração. Venham e bebam todos vocês que têm sede de vida. Vocês cujas vidas estão acabando. Venham e bebam do rio vivificante de Deus, o rio da vida de Deus. Ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos. Ah, se esta geração recebesse isso. E não haverá mais morte. Esta geração pode dizer por si mesmo, há tanta morte na terra agora. E ele diz, não haverá mais lamento. Isso realmente se aplica a esta vida, a esta geração. Não haverá mais tristeza, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as coisas velhas já passaram. Versículo 6, ele diz, então disse-me, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, vou repetir, quem tem sede, eu darei de água, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele subiu na plataforma e disse, quem tem sede, venha a mim. Ai! Veja esta vida, veja esta geração tão sedenta. E ele diz, todo aquele que tem sede, ele vai dar desta tremenda água da vida. As fontes da água da vida. A mesma coisa, você vê no livro do Apocalipse 22, 17, ele diz no 17, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha, e receba de graça, todo aquele que quiser receber de graça do dom da vida, da água da vida. Deus está convidando esta geração para vir e beber do Espírito vivificante de Deus, o rio da vida. Lembre-se quando ele me levou atrás do trono de Deus dentro do céu, eu vi o rio da vida e a árvore da vida dos dois lados do rio. O Senhor estendeu um convite tão tremendo e maravilhoso para uma geração muito sedenta, uma geração que está no caos, na tempestade, confusão, procurando respostas. Estão sedentos por vida, porque a vida, pouquinha vida que está neles já está acabando. Então o coronavírus vai acabar com você. Se não for hoje, talvez amanhã, injetando vírus em toda a terra. E ele diz que todo aquele que tem sede, venha. E aquele que tiver sede, venha. E aquele que receber de graça, que quiser receber de graça do dom da água da vida, venha. Eu quero conduzi-los para o Senhor agora. Se você sabe que você quer esse Espírito de Deus vivificante, o rio vivificante do Espírito de Deus para vir e te renovar e te dar vida além dos túmulos desta vida, além dos coronas desta vida e deste dia, então repita a oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, tu estendeste um convite para mim, um convite eterno. E hoje eu recebo o convite e eu te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu estou sedento por vida eterna. Eu estou cansado dessa vida temporária. Eu agradeço que o Senhor foi para a cruz e os soldados traspassaram o seu lado e do seu lado veio este maravilhoso rio, este rio de águas vivas, o fluir que me alimenta, o fluir de Deus, o meu Deus morrendo por mim, para que eu possa receber vida eterna dele. Ele veio como uma bebida e eu te recebo hoje. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu participo da bebida da água da vida que o Senhor deu para a eternidade, para que possamos ver o reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Amém. Nós não temos muito tempo. Que o Senhor os abençoe. Este foi o seu pão diário. O Senhor está dizendo, bem-aventurados vocês quando vocês têm sede. Então, se você está sedendo nesta hora, você é abençoado do Senhor, porque então você pode procurar e encontrar esta bebida que vai te alimentar
Quando ele foi traspassado na cruz, ele foi traspassado no seu lado com uma lança. E de lá fluiu, saiu um fluir. De lá fluiu um tremendo fluir. Um fluir que dá vida. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Este foi o seu pão diário hoje. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Shalom. O Messias está vindo.